Fala rapaziada, aqui é o Herbert Almeida. Vem com a gente agora que nós vamos falar sobre a margem de preferência dentro das licitações públicas. A margem de preferência está lá no artigo 3º da Lei de Licitações, especialmente do parágrafo 5º em diante do artigo 3º dessa norma. E a margem de preferência ela não aparecia na Lei de Licitações na sua redação original. Ela foi inserida lá em 2010, quando a Lei de Licitações teve algumas reformas e que se falou em desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, passou a se perceber que assim, a licitação pública não é só para pagar mais barato, não é só para selecionar a proposta mais vantajosa, o próprio conceito de proposta mais vantajosa foi de certa forma relativizado. Porque se você pensar, às vezes é melhor a administração pagar mais barato, mas contratar um produto que vem lá da China, que não gera arrecadação dentro do Brasil, ou gera pouca arrecadação, não gera emprego, não gera desenvolvimento tecnológico, ou às vezes eu poderia pagar ali R$ 1, R$ 2 a mais, um pouquinho a mais, e contratar um produto que gera emprego no Brasil, um produto que gera renda no Brasil, um produto que gera desenvolvimento tecnológico aqui no país. Com base nisso, o legislador percebeu que era mais interessante. Então, em algumas situações, você permitir que a administração pública pagasse um pouquinho mais caro, mas pagando mais caro, contratava um produto que gerava mais benefícios para o próprio país. Isso que é a tal da margem de preferência. Então, na margem de preferência, de certa forma, é uma licença filosófica para a administração pagar mais caro. Ela tem uma proposta mais barata, mas ela vai contratar uma outra que é um pouquinho mais cara do que aquela, mas que atende a outras questões que são interessantes para a administração pública. Pessoal, margem de preferência é diferente de direito de preferência. Quando você estuda, por exemplo, a legislação sobre microempresa e empresa de pequeno porte, existem casos em que a ME e a EPP, elas têm o direito de preferência, que significa que quando acaba a licitação, ela pode dar mais um lance para cobrir e com isso ganhar o processo licitatório. Ou seja, no direito de preferência, a empresa beneficiada pode dar o último lance, cobrindo a proposta dos demais e com isso será contratada ou terá pelo menos a adjudicação da proposta dentro da licitação pública. Margem de preferência não é isso, porque quem é beneficiado pela margem não precisa cobrir. Quem é beneficiado pela margem será contratado pela sua própria proposta. A administração vai pagar mais caro na margem de preferência. Então, olha só, suponha este exemplo aqui. Você tem a empresa A, B e C. A empresa A ofertou R$ 100, a empresa B por 110 e a C por 140. Se o meu critério fosse o de menor preço, a vencedora seria A. A administração iria adjudicar a licitação para a empresa A. Mas suponha que esse objeto tem uma margem de preferência de 15%. Daqui a pouco nós vamos ver que a margem pode ir até a 25%. Mas vamos supor que nesse caso a margem estabelecida foi de 15%. Nesse caso, a empresa A não é favorecida pela margem de preferência e a C também não é favorecida, mas a empresa B tem direito à margem de preferência. Eu já posso riscar aqui dessa nossa classificação a empresa C, porque a empresa C não me interessa, ela já tem uma oferta pior e nem está na margem de preferência. Mas a empresa B tem direito à margem de preferência. Eu não vou discutir com vocês nesse vídeo a forma de cálculo, mas independentemente da forma de calcular, já é possível perceber que essa oferta de 110 será beneficiada pela margem de 15%, ao ponto de ser considerada melhor do que a proposta de A. Quem venceu essa licitação com a margem de 15%? A empresa B. Se a administração contratar, quanto que ela vai pagar? 110. Ou seja, eu vou adjudicar o objeto para uma empresa que ofertou um lance mais alto, mas que, apesar de ser mais alto, está contemplado dentro do limite da margem de preferência. Quem será contratado? Empresa B, por R$ 110. Agora você já entendeu que a margem de preferência, eu vou dar avançar e daqui a pouco eu volto para explicar quando que se aplica a margem de preferência. Bom, agora que nós já sabemos o que é a margem de preferência, vamos entender então quando que ela pode ser instituída e quais são os detalhes sobre a margem de preferência. Primeiramente, falando do quando, existem duas hipóteses de instituição de margem de preferência. A primeira trata dos produtos manufaturados ou serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Basicamente, produto manufaturado e serviço nacional é um produto que é produzido no Brasil,
ou um serviço que é prestado no Brasil. Só que esses conceitos hoje em dia eles são um pouquinho complicados, porque você, por exemplo, pega uma empresa que diz que o carro X é fabricado no Brasil. Quando você vai analisar, vários componentes já chegam prontos no Brasil e basicamente a montagem que é realizada aqui. Então, por isso que para definir um produto manufaturado e um serviço nacional, você tem que atender a determinadas normas que são estabelecidas pelo Poder Executivo. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese trata da margem de preferência para empresas que tenham reserva de cargos e que atendam às condições de acessibilidade definidas em lei. Professor, mas é reserva de cargos para quem? Para a pessoa com deficiência e para o reabilitado da Previdência Social. Resumindo, margem de preferência pode ser instituída para produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras e há aquelas empresas que façam reserva de vagas e atendam às condições de acessibilidade. E a reserva de vagas é para a pessoa com deficiência e reabilitado da Previdência Social. Pessoal, além da margem de preferência normal, pode ser instituído mais um passo, que a gente chama de margem de preferência adicional. Quando que você pode ter essa margem de preferência adicional? A margem de preferência adicional se aplica àquela empresa que esteja enquadrada na margem de preferência e que, além disso, invista em desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil. Ou seja, você pega uma empresa que está nesse grupo daqui e, além disso, ela investe em desenvolvimento e inovação tecnológica aqui no Brasil. Aí ela pode ter mais uma margem de preferência. O total, o limite máximo da margem de preferência é de 25%. Esse 25% já está incluindo a margem normal e a adicional. Então é o total que você pode chegar, é até 25%. Essa margem de preferência ela é estabelecida em decretos e esses decretos elaborados pelo Poder Executivo, eles vão separar bens, né? Eles vão separar os produtos e os serviços. Então você não tem uma margem de preferência única. Você pode ter alguns produtos ou serviços com 5%, outros com 10%, outros com 15%. Em alguns deles você vai ter a margem adicional. Enfim, você vai ter uma separação por cada tipo de segmento. E além disso, a Lei de Licitações prevê que a margem de preferência poderá ser estendida também aos países do Mercosul. Com isso, nós terminamos aqui toda a nossa revisão sobre a margem de preferência. Se gostou, deixa o curtir, deixa os comentários e não se esqueça, amanhã tem mais.